Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Grandes Encontros com Laírcio Bueno. Eu sou advogado e hoje eu recebo duas colegas de profissão, duas especialistas no Tribunal do Júri, aqui conosco no nosso podcast Grandes Encontros. Primeiramente, vamos saudar aqui a colega Kelly Brasil. Boa tarde, doutor Bueno. Boa tarde, pessoal dos Grandes Encontros. Boa tarde, Natália. E agora, Natália Tomás. Boa tarde, doutor Bueno. É um prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Kelinha, boa tarde também. Muito bem, Kelly. Vamos começar por você. Você sempre quis fazer direito ou você queria ser médica, engenheira, dentista, jogadora de futebol? O que você pretendia ser na sua adolescência? Eu realmente eu sempre quis ser advogada, né? Era um sonho ali da minha adolescência, até porque minha mãe foi por muito tempo advogada, hoje ela é servidora pública, mas ela foi advogada, então me inspirava muito nela. E fui fazer direito porque eu realmente queria ser advogada. E hoje eu tô na profissão que eu realmente escolhi, que era um sonho. Certo. E você formou aonde? Eu formei na Católica, na Universidade Católica de Brasília, em 2007, e entrei no mesmo ano na OAB. E depois disso fez alguma pós-graduação, alguma especialização? Eu fiz especialização em civil, especialização em gestão, né, de processos acadêmicos, e agora eu estou concluindo meu mestrado na Unicinos, estudando mestrado em Direito mesmo, e a minha área de pesquisa é negociações penais. Certo. E agora vamos para Natália Tomás, né? Natália, e você, na adolescência, o que você queria ser? Depois me conta em qual faculdade formou e depois qual pós-graduação fez. Tá, eu queria ser, quando era adolescente, professora de educação física, porque eu nadei 20 anos da minha vida. Eu cheguei a ser atleta Que maravilha! federada. Pois é, e eu queria ser professora de... fazer educação física, depois eu lesionei o joelho, quis ser médica ortopedista. Eu acho que a vida, né, foi desenhando. Depois, eu cheguei querer ser até arqueóloga, mas aí eu entrei no direito. Fiquei na dúvida entre administração e direito, e meu pai, servidor público, e minha mãe, professora, orientou: olha, começa pelo direito, se você não gostar, você troca de curso. Na época era bastante disputado, tinha vestibular, essas coisas, né? E aí eu entrei em 2003 na faculdade, me formei em 2007, finalzinho ali de 2007, e assim, comecei como civilista, depois é que eu me apaixonei pelo criminal. Fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, depois eu fiz a escola do MP, depois eu fiz uma pós-graduação em Gestão em Processos Acadêmicos, uma em Penal e Processo Penal, e terminei o meu mestrado em Gestão do Trabalho com pesquisa na área do Tribunal do Júri. Mas nada disso teria acontecido se você tivesse casado com um nadador, né? Ah, com certeza não. Acho que eu tivesse ficado ali, era só água o assunto. O meu marido é professor de educação física, inclusive. Ah, é? Então não ficou muito longe, né? Não, mas o negócio dele é futebol É. americano, basquete. Ah, certo. Mas vamos voltar agora na Kelly. Kelly, como que começou essa paixão pelo Tribunal do Júri? Então, doutor Bueno, há 10 anos, né, eu entrei para ser professora em uma instituição de ensino aqui no DF, e uma das atribuições era o Tribunal do Júri. E aí eu nunca tinha estado, né, no plenário, mas eu pedi a um amigo meu, doutor Jairo, que me ajudasse, né? E aí eu fui com ele, assisti o plenário na bancada da defesa, no segundo júri eu fui lá e dividi a bancada da defesa com ele, e no terceiro júri eu estava sozinha, porque eu ainda não tinha encontrado a Natália. Certo. E você, Natália, como começa essa paixão pelo Tribunal do Júri? A minha história é bastante parecida com a da Kelly, né? Antes de você contar a sua história, me conta, qual das duas é a culpada pelo nome da dupla quase sertaneja, Brabas do Júri? A dupla! Adorei. Na verdade, a origem do nome surgiu por causa de um promotor de justiça. Ah, certo. Não teve nada a ver com a gente. Foi o promotor que colocou, batizou. Foi mais ou menos assim. A gente fez um júri na Ceilândia, né? E foi um júri bastante pegado,
muito briga, bate-boca. E assim, é um promotor muito querido que respeitou a gente, ficou só mesmo no debate. E ele falava que, no final, ele falou assim: nossa, mas vocês são muito brabas. Eu achei que ia levar um apagador na cabeça. Fizemos depois um outro júri no Gama, e os meus pais, mesmo depois de tantos anos fazendo júri, eles nunca tinham tido a oportunidade de me assistir, né? Eu e a Kelly atuando. E aí, no meio do debate, eles saíram, foram embora, né? Minha mãe estava se sentindo muito bem. E eles falaram o seguinte, que o comentário Lela não tinham contratado 2 advogadas. Tinham contratado 2 pitbulls para fazerem a defesa. E aí, quando a gente decidiu montar o nosso Instagram, né? A nossa maker, né? A Bia, ela sugeriu Brabas do Júri. É essa filmeira que está aqui hoje? Sim, É ela mesma, mesma. maravilhosa. Essa maravilhosa, é responsável Então, por tudo isso. se o promotor é o pai das brabas, ela é a mãe das Com brabas. certeza, mais ou Deus da menos. Bia. Certo. E aí a outra pergunta é a que eu tinha feito para A ela, né? original. O que aconteceu? Eu também estava trabalhando numa instituição de ensino, não é a que eu trabalho hoje. E aí eu mexia com a área previdenciária, civil, né? Fazia um pouquinho de cada coisa, mas nunca criminal. Só que eu sempre fui muito apaixonada por filmes que envolviam crimes. E Certo. sempre tive curiosidade com o Tribunal do Júri. Surgiu um convênio com o Júri de Brasília, à época, e a única pessoa que topou fazer os júris fui eu. Eu pedi a uma colega, na época, a Carol Tibé, para me acompanhar e me ensinar. Fiz 2 plenários do júri com ela. Depois eu comecei a fazer júri sozinha até o dia que eu encontrei a Kelly na minha vida. Muito bem, grande encontro, né? Sim. Kelly, agora eu vou começar a te incomodar um pouco. Vamos lá. Qual é o segredo na escolha dos jurados? Então, eu sempre falo isso porque hoje a gente fala muito de perfilamento de jurados, e eu acho isso bem interessante, né? Eu acho que a gente precisa conhecer, de fato, quem são as pessoas que vão julgar, os nossos clientes, os nossos assistidos. E eu acho que a defesa ter esse conhecimento sobre essa lista de jurados e, de fato, procurar, né, se inteirar ali de quem são as pessoas que vão julgar é importante. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, né, Nath? É sobre feeling. Às vezes a gente olha ali para um jurado na sessão e a gente percebe, a gente até previamente ali já imaginou selecionar ele, mas a gente olha ali que a pessoa não está muito disposta, às vezes a pessoa está, sei lá, com aquela cara amarrada, e aí assim... Louca para ir embora? Com aquela cara de o que eu estou fazendo aqui, eu quero ir embora. Então a gente tem muito esse feeling também, né? Então, além do perfilamento dos jurados, a gente também costuma fazer isso, né, Nath? A gente costuma olhar também ali quem são os jurados, assim, que às vezes o jurado, já cheguei em plenário que, por exemplo, o jurado estava lá dormindo enquanto não começava. E aí eu falei, eu acho que ali não tem condição, porque é alguém que provavelmente não vai prestar atenção. E a defesa sempre vai precisar de um pouco mais de atenção. Então, assim, eu penso que, para além dessa questão do perfilamento, eu acho que essa observância do comportamento ali do jurado naqueles momentos quando a defesa chega, dá aquele bom dia, aquela olhada, assim, ela também ela costuma funcionar também para além do perfilamento. Então, acho que é uma junção das duas coisas. Natália, você olha o Instagram do jurado? Na verdade, não. Ainda não. O nosso estilo hoje na escolha do jurado é identificar qual o perfil inicial que a gente busca. Por exemplo, crimes de feminicídio. Nós fizemos uns 3, né? Uns 3, que 2 foram resultados excelentes. Inclusive, nós conseguimos afastar a qualificadora de feminicídio, que é muito difícil hoje em dia. E um já não foi tão bom. E a bancada era composta de 7 mulheres. O que, em regra, todo mundo fala que não deveria. A lógica é que Ao deu uma contrário. condenação brava, né? Sim, mas não foi. Nós conseguimos afastar por 2 vezes a qualificadora para 7 mulheres. O que a gente identifica nós queremos perfil mais masculino e feminino, apesar de que eu acredito que o sexo não vale muito, mas olhamos muito a questão da idade. Júris muito longos, pessoa mais velha, a gente sabe que vai ser bastante cansativo, né? Muitas vezes tem obrigação com neto, com filho, com uma série de coisas, né? Então, assim, a gente busca não pedir. Mas briga de gangue, normalmente a gente busca homens mais jovens,
né, que tem aquele instinto mais explosivo, né? E no caso de feminicídio, nós buscamos mulheres. Por incrível que pareça, é muito mais fácil você entender o que é uma mulher, ser uma mulher na sociedade brasileira e a questão do gênero falar para mulheres, né, uma mulher falando para outras mulheres, do que o homem entender isso. E graças a Deus nós tivemos resultados excelentes nos crimes que a gente fez defesa de feminicídio com essa tese. Certo. Doutora Kelly, já aconteceu da senhora conversar com o promotor para aliviar a acusação antes do júri? Assim, às vezes a gente conversa assim, na brincadeira, né? Então, doutor, hoje é dia de pedir desclassificação e tal. A gente faz muito isso, né? Certo. Mas, assim, já aconteceu de depois que a gente termina a instrução do processo, o promotor falar, doutora, qual vai ser a tese da defesa? Porque eu estou pensando em fazer tal coisa. E era exatamente o que a gente queria fazer. Então, foi um processo emblemático, porque realmente era uma situação de violenta emoção. Então, assim, a gente foi para a instrução para deixar isso muito claro. E ficou tão claro que depois da instrução ele veio conversar com a gente, né? Ele falou, doutora, vocês vão insistir em legítima defesa? Eu falei, olha, para mim, doutor, aqui é caso realmente de violenta emoção. Ele falou, então eu vou pedir a violenta emoção. Então, assim, a gente vai ali dentro de um limite ético, né? Não de chegar e ficar assim, então, doutor, assim, né? Mas, assim, isso já aconteceu e... Para mim, né, dentro, não de um acordo entre acusação e defesa, mas dentro de um trabalho desenvolvido e que no final rendeu o resultado que a gente queria. Então, assim, geralmente, quando a gente já tem ali isso muito claro, às vezes sim, a gente vai e conversa assim com o promotor, doutor, a instrução, né, ficou bem claro essa tese, qual vai ser o pensamento do Ministério Público, vai insistir e tal, dar aquela ponderada ali, e muitas vezes até a gente consegue, né, ali, né, fazer com que o promotor mude, né, essa percepção. E qual das duas conversa mais com o promotor? A Natália. A Natália. A Natália é o departamento de engambelamento do promotor. Na verdade, é assim. Nós duas somos opostas, né? Certo. Eu sou muito risonha, eu acho que eu sou mais acessível. Certo. A Kelly já é mais técnica, mais séria. Reservada. Né? Então, assim, como o sorriso eu aprendi que atrai as pessoas, né? Eu acho que é mais fácil o promotor conversar primeiro comigo, depois com a Kelly. Certo. Né? Porque realmente somos diferentes. É porque no júri eu fico muito concentrada. Certo. Então, assim, eu não consigo ter o momento de... Assim, a Natália consegue isso com mais facilidade, eu não. Eu já fico muito concentrada e eu não consigo, assim, ter um momento de descontração enquanto eu tô ali naquela vibe ali do júri, assim... Quando eu entro ali, que eu concentro, eu não consigo ter um momento de descontração. Aí a Natália administra isso muito melhor. Eu fico ali focada e ela administra melhor. Então ela faz a nossa comunicação. Natália, e quem vai assistir primeiro esse podcast? Seu marido ou seus pais? Olha, por incrível que pareça, eu acho que vai ser primeiro a minha cunhada. Ah, é? Falando nisso, um beijo, né? Se eu puder, um beijo, Tranquilo. Kelly. Né? Um beijo, minha xará Kelly também. Kelly também, ela mora comigo, é uma irmã. Né? E ela já tava falando assim, por favor, não deixe de me mandar um beijo, porque ela gosta muito de tudo que a gente faz. Ela é uma incentivadora. Então fala o nome dela correto. É Kelly do quê? Kelly Cristina Rodrigues Reis. Muito bem. E em segundo, claro, meu marido, amor, né? Rômulo Rodrigues Bispo, eu te amo. É sempre bom deixar o recado pra ele. O Rômulo é bonito? É lindo, o morenão maravilhoso. Maravilha. E a Kelly, os parentes da Kelly, quem são? Mãe, pai, irmã e sobrinha são meus fãs, Certo. incentivadores. Quem vai assistir primeiro? Com toda certeza, eu acho que vai ser a minha sobrinha Laura e a minha mãe, porque elas são, assim, incentivadoras. E a minha sobrinha agora também está na graduação em Relações Internacionais, eu acho que eu vou conseguir roubar ela para o direito. Certo. Também acho. Ô, Kelly, dá o Instagram de vocês e o telefone. Sim. Nosso Instagram é Brabas do Júri, né? E o nosso telefone, o meu é 61 981380266 e... O meu é 619 9115 4926. Se vocês entrarem lá no brabas.do.júri, né, que tá... Se colocar Brabas do Júri é o único que aparece no Instagram. E tem lá os nossos contatos. A pergunta que
telespectador faria para vocês? Vocês são muito caras? Nós somos justas. É. Eu acho que essa é a melhor resposta. O advogado, ele não é uma profissão cara, se você olhar o retorno que o advogado pode te dar, né? A grande questão é, eu e a Kelly, a gente não trabalha com amadorismo. A gente é realmente especializada em tribunal do júri. A minha dissertação é tribunal do júri, né? E nós levamos para plenário não é somente direito. Nós estudamos sociologia, nós estudamos antropologia, nós estudamos música, cinema, nós estudamos psicologia, filosofia, tudo para fazer um tribunal do júri, né? Então, as horas que a gente dedica ao estudo de um plenário, eles têm que ser revertidos, querendo ou não, em remuneração. E hoje nós estamos, inclusive, procurando desenvolver linhas de investigação defensiva, né? Porque hoje, infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, o inquérito policial, ele é feito para sustentar uma denúncia. Ele não é feito hoje para excluir hipóteses investigativas. E o bom advogado criminalista, ele precisa hoje desenvolver um caderno investigatório. É verdade. Você veja só, no último tribunal, podcast sobre o Tribunal do Júri aqui, eu estava discutindo isso, que a Polícia Civil tem todo um aparato, né? E o advogado não tem. Eu até levantava essa questão de repente, a OAB oferecer esse aparato, né? Porque, de repente, fica muito caro para um advogado sozinho ter um aparato de laboratório, uma série de circunstâncias, uma série de coisas que você tem necessidade para fazer uma boa prova técnica, né? Para contestar um laudo de exame de corpo de delito, enfim, esses detalhes, não é isso? Sim. Seria muito importante a OAB, né, desenvolver alguns convênios, né, com pessoas especializadas em Peritos, né? peritos. Até peritos aposentados da Polícia Civil que poderiam emprestar o seu know-how como aposentados para ajudar os advogados. Sim, assistente técnico também da área de psicologia, porque a psicologia hoje, a gente está estudando bastante sobre isso, é muito importante para você, inclusive, entender os vieses da polícia. A gente fez um júri na semana passada, ou retrasada, salvo me engano. Acho que foi terça. Terça-feira, em Sobradinho, passada, né? acho que foi. Foi. E lá o que a gente trabalhou tinha 3 hipóteses ou 4 investigativas e a Polícia Civil foi só em uma. E aí, como que a gente explicou isso? Com um artigo, né, de um agente da ABIN falando sobre a questão dos vieses cognitivos, os erros que podem existir ali de desenvolvimento de visão, né, na hora de escolher a melhor linha investigativa. E isso é psicologia. Certo. Não, interessante. Doutora Kelly, o juiz, como você entende o papel do juiz no tribunal do júri? Você acha que ele influencia ou ele é uma figura decorativa? Olha, doutor, depois de 10 anos no júri, eu falo o seguinte, o juiz, ele é visto como uma figura de autoridade e imparcialidade para o jurado, porque o jurado é leigo, mas eu não vejo o papel dele como um papel figurativo, porque a gente vê que muitas vezes algumas sessões saem do controle justamente por ausência de um juiz que está ali sendo o presidente de fato daquela sessão. Então, eu vejo que o juiz, ele tem sim de exercer esse papel de ser o regulador ali daquela sessão plenária, né? E os jurados veem o juiz com muito apreço, né, como uma figura de fato de imparcialidade. Então, eu penso que esse papel dele, quando ele regula essa sessão e tenta trazer, não tolir as partes, mas regular a sessão ali como deve ser, eu penso que ele está saindo desse papel de mero figurante ali, pessoa que assiste, e está de fato exercendo aquilo que é um dever dele. Achei muito interessante essa abordagem sua, dele ser o regulador, né? Porque já aconteceu de eu fazer júri com um juiz que fica olhando outros processos, né? Que fica no computador, que fica na internet, fica no celular, né? E deixa de regulador o promotor, né? Ou o escrivão dele, né? O secretário, agora o nome mais bonito, né? O secretário, né? Enfim.
e acaba deixando ao Deus dará o júri, né? Ele só aparece na hora de ler a sentença, né? Então, é uma coisa assim, estranha mesmo, né? É Sim. importante isso que você falou da questão do regulador. Assim, às vezes eu penso que isso daí é uma porta aberta para que muitas vezes a gente na advocacia seja alvo de exageros por parte do ex-adverso. Porque a gente, e isso eu falo por experiência própria, né? Já estive em júris onde o juiz estava de fato sentado ali, presidindo e assistindo a sessão, e já estive também em debates onde a gente não tinha ali a presença do magistrado na sessão. E é notória a diferença. É notória a diferença, porque nós começamos a sofrer apartes ali. Inclusive, nesse dia, eu sofri tantos apartes que eu falei: olha, eu não vou falar mais, pode parar o cronômetro, e se o juiz não voltar para a sessão, eu vou embora, porque eu não estou conseguindo fazer a defesa. Né? Aí, depois disso, foi que o juiz veio, sentou e não saiu mais. Mas, assim, eu acho que isso não... Esse comportamento, não vou dizer que é de todos os magistrados, mas esse comportamento, ele não ajuda o desenvolvimento dos trabalhos do júri, né? Já vi juiz em WhatsApp, já vi juiz em tela de computador, né? Até trocando mensagem, recebendo mensagem, inclusive áudio, no momento que a defesa está fazendo a sustentação. Então, assim, eu acho que isso é um desvio que pode ser ajustado até para melhorar aquilo que nós estamos fazendo ali, né? Porque, querendo ou não, independente do resultado, é uma liberdade que está ali sendo debatida. E eu acho que o nosso dever como profissional do direito é, de fato, receber como essa missão e cumprir, seja ela no papel que a gente tiver, cumprir essa missão com respeito. E respeito principalmente ao jurisdicionado, né, à banca de defesa, aos jurados que estão ali. Então, eu tenho essa visão sobre esse tipo de comportamento, né? Certo. Natália Tomás, para mim não falar Thomas, né? Ah, não, você pode, Tem que tanto ser faz. Tomás. Me diga sobre a testemunha no júri. Qual a testemunha que não se deve levar para o júri? A testemunha despreparada. Na verdade, a Você questão... já encontrou testemunha que quer falar demais? Oh, é a coisa que... O pior é quando o réu quer falar demais. Aí vira um problema. Mas, assim, a testemunha, pelos estudos que a gente tem feito ultimamente, a testemunha, ela é um... Como é que ele gosta de falar, né? É um player, né? Ele é um jogador. Como assim? Ele vai trazer para dentro do processo informações que estão dentro do processo, mais informações extra-autos. No sentido de, ele vai trazer questões da personalidade do réu, da personalidade da vítima, né? Ele vai trazer a interpretação dos fatos de acordo com a vivência dele. Então, é bem difícil a gente controlar isso que a testemunha vai falar. Mas quando a gente trata numa testemunha de acusação, é um pouco difícil ter esse controle. Mas quando a gente fala de testemunha de defesa, a pior é aquela que não sabe mais ou menos a linha, né, que a defesa vai perguntar, não é orientar. Uma coisa é você orientar, outra coisa é você dizer o que vai acontecer para a testemunha. Você precisa ter uma conversa prévia com ela. Ela é testemunha de defesa, não tem nada problema. Né? Você dizer, olha, vai ser questionada sobre isso, sobre aquilo, quem vai te perguntar, quem são as partes, né? O que é que a gente quer que você, de acordo com o que você viu, os elementos que você presenciou, não é mentira. E sempre está reforçando. Não fale mentira. Testemunha não está ali para mentir. Testemunha está ali para dizer o que presenciou. Não é o que ouviu falar, não é o que acha que aconteceu. E a grande questão hoje é que as testemunhas, elas estão levando coisas de ouvir falar, e isso na cabeça do jurado acaba que vira um grande influenciador. Né? Então, assim, um advogado, na hora que leva a tua testemunha, primeiro, senta com ela, conversa com ela, diga o que vai acontecer, pelo menos. Né? Não deixa ela chegar lá cega. Né? Não é, repito, não é orientar, porque orientar é antiético. E assim, se essa testemunha não presenciou ou não vai te ajudar de forma alguma, para que você vai arrolar ela? Né? Para quê? Para cansar mais o jurado? Para trazer informação que não tem nada a ver com o processo? Né? Então, assim, a grande questão é essa. A primeira testemunha sempre é aquela que não foi bem orientada.
Ok. Agora uma provocação para Kelly, que é muito séria, né? Vamos, Kelly, qual foi o cliente que te pagou melhor? Qual a profissão dele? Me conta. Olha, assim, de todos ou só De todos do de, júri. de todos do júri? Só do júri. Olha, doutor, é difícil a gente ter, assim, aqueles honorários ainda, né? Assim, hoje em dia tá Mas o que pagou mais complicado. caro era o quê? Engenheiro, pedreiro, Hum, médico, não me lembro. construtor, empresário. Não me lembro. Você lembra, Nath, Você quem não lembra foi? quem botou mais dinheiro na sua carteira? Não, Doutor, porque é tanta gente, doutor, é tanto cliente, é tanta gente, eu realmente não lembro. Mas eu acho que foi um menino bem jovem, não foi, Nath? Eu acho, eu não me lembro. é porque normalmente assim, Porque a gente também, assim, a gente não fica muito naquela coisa assim do quanto. A gente foca muito no trabalho e às Agora, quem vezes que a gente. acerta o honorário no escritório? É você ou a Natália? ai, ai. Aí é um grande problema, porque tanto eu quanto ela, a gente tem coração de mãe. Então, E quem parcela mais? Quem parcela de mais? vez em quando a gente tem que ficar jogando uma para outra. É? É, Hein, Natália? honorários. Natália, você parcela mais que a Kelly? Eu acho que a gente conversa. A Antes de gente, fechar É, qualquer a contrato, gente a gente conversa. conversa. A grande questão dos certo. honorários é porque a gente pega muito processo como NPJ. Né? Como nós somos professoras, e o Ah, NPJ a certo. gente tem uma dedicação de 20 Vocês são horas NPJ de qual faculdade? do No Projeção, projeção. atualmente. De Taguatinga? De Isso, Taguatinga, isso. Ixi, vai aparecer cliente adoidado lá agora. Não, mas a gente não. Todos os que a gente pega, assim, a gente pega. Que a gente pega, né? Que é nosso mesmo, é por fora, é independente de lá. Mas, Aham. assim, a gente parcela, a gente facilita. E, assim, a gente foca muito também em entregar um bom serviço. Parcerias, a gente tem muitas parcerias, então muitas vezes a grana vem porque o colega, olha, vem da parceria. Então a gente também já fecha ali as parcerias que a gente tem. Mas assim, quando é com a gente parcela, a gente é tranquila. Assim, o que eu falo às vezes é melhor você ter um cliente ali pagando você, né, aquele valor ali do plenário, que de fato não é um valor caro quando a gente coloca assim todo o trabalho que a gente vai fazer e tudo que a gente de fato entrega, né? Não só antes como durante também o plenário. Então, assim, eu penso que não é caro. Mas a gente sempre parcela. E aí, até parcelando, às vezes é até difícil a gente saber quem pagou mais ou menos, né? Porque tem casos e casos, né? Então, assim, a gente geralmente parcela. Então, eu não faço muita contagem pelo valor final. Então, assim, às vezes a gente não faz mesmo essa contagem. Como o pessoal fala, vocês têm mais de 100 júris, assim, vocês não guardam a ata? Gente, eu guardo. Agora, onde a ata ficou, eu também não sei. Porque eu foco muito, assim, em ver as pessoas sentirem-se... A gente faz isso muito, né? Sentir com que o cliente Mas se sinta vocês já têm mais de defendido. 100 júris? Mais de 100. as duas. Cada uma As tem mais de duas, 100 cada Mas júris. uma. vocês começaram com o júri em que ano? Eu comecei em 2013. Eu comecei, eu acho que foi em 2016, salvo me engano. Certo, Ou até antes, não tenho certeza. Foi por ali. muito júri. Eu sou desde 2013. Comecei em 2013, meu primeiro plenário foi em Ceilândia. Era uma negativa É. de autoria e eu perdi por 4-3. Nossa, foi muito O mais bem. sofrido. Mas O o, mais meu, sofrido. o meu foi desclassificação e eu ganhei o plenário, meu primeiro plenário. Eu ganhei. Lá em Brasília. Mas agora tem algumas derrotas que são muito pedagógicas, né? E nos ensinam muito, Olha, assim, para o futuro, para É outros verdade. tribunais de júri, né? 4-3, eu acho que são as derrotas mais amargas. São. Que é aquele assim que você vai levar pra casa e fala assim, nossa, o que que eu podia... Foi aquele jurado? Foi uma linguagem corporal? Foi É. alguma coisa que eu falei? É muito Eu amargo. acho que o 5-2 e o 6-1 fica mais leve, né? Hoje em dia sobe 4 num sentido, 4 no outro, a gente nem É. tem noção, né? Mas eu penso assim que o 4-0 às vezes ainda é menos pior do que um 4-3. O 4-3 é aquele foi, não foi, assim, e aí você fica com aquele É. sentimento do que eu poderia ter feito. Mas muitas vezes a gente está no inconsciente do jurado, no inconsciente de quem vota. E aí eu sempre falo isso para a Nath, que o único meio que a gente tem é traçar estratégias que a gente possa maximizar os resultados. Mas a gente, de fato, quando a gente lida com o ser humano, é muito difícil a gente, de fato, conseguir prever aquele Não. resultado. Ô, Kelly, a questão da quesitação é um negócio muito sério. Você nota, às vezes, o juiz puxando para o promotor na hora de elaborar a quesitação?
Isso acontece. Eu acho que o momento que a gente recebe o quesito ali na sessão do plenário é o momento que você tem que ter né? Porque o plenário, assim, ele exige uma atenção muito grande do advogado, né? Da defesa do advogado, enfim. E por isso que a gente sempre fala, não vá sozinho, porque não é um trabalho só para um, não tem como. Mas o momento do quesito, ele é extremamente importante, porque ali você está definindo, de fato, ali a vida daquela pessoa que está sentada ali no banco dos réus. Então, o momento do quesito, sim, ele é extremamente importante e é muito importante que, assim, a defesa leia com atenção e, se possível, uma coisa que a gente faz, a gente sempre olha a decisão de pronúncia antes, a gente vê como é que foi colocado os quesitos ali, porque os quesitos eles vêm na decisão de pronúncia. Motivação fútil, torpe, por isso, recurso que dificultou a defesa da vítima, por superioridade numérica. Então, quando a gente pega ali o quesito, a gente já está ali de olho com a pronúncia do outro lado, para olhar se realmente tem essa vinculação com a decisão de pronúncia. Porque o que acontece muitas vezes, sim, é induzimento, e aí quando a gente pega esse tipo de situação, a gente realmente faz a impugnação do quesito. Eu tenho desenvolvido, né, no meu próprio computador eu tenho um arquivo onde eu tenho, assim, principais questionamentos a quesitos. Que a gente vai desenvolvendo. Já tem um manual. Exato. Então, de todos aqueles que a gente já fez em plenário, eu guardo eles num arquivo do computador. Por quê? Porque muitas vezes, enquanto a Nath está fazendo as perguntas, eu estou ali questionando os quesitos. Se for algo novo, eu já tenho algo ali mais ou menos construído e consigo adaptar. E aí a gente otimiza o nosso tempo. Mas para isso o advogado não pode estar só, porque é muito difícil. Enquanto você está ali prestando atenção no argumento do promotor, ou então desenvolvendo as perguntas do promotor, você ter que questionar quesitos, você desliga um pouco das coisas. Então, não é bom fazer júri só. E nesse ponto a gente é muito chata. Pelo menos, eu sou. E eu falo isso mesmo, eu sou muito chata. Eu fico lá e vou olhar, tá de acordo com a pronúncia? Não tá? Tá induzindo? Não tá? E aí, o momento de falar é no momento que você recebe. Então, eu já tenho alguns questionamentos que, a depender da situação, eu já vou lá e falo, olha, eu quero que conste na ata. Tá? Muitas vezes eu não faço isso, assim, verbalmente no plenário. Tá? Mas eu já levo ali no pendrive e falo, olha, excelência, eu chego no cantinho ali e falo, excelência, aqui a defesa está questionando o quesito, tal, só pode passar aí? E aí ele já abre vista lá para o promotor, para não deixar a sessão também parar por causa disso, porque isso cansa muito os jurados, e para para a gente não desviar o foco do debate para uma questão muito específica ali naquele momento. Então, a gente costuma fazer isso, né, Nath? Sim. Até mesmo que uma palavra, ela altera o sentido da frase. Então, Verdade. assim, a gente pede sempre ipsis literi, que está na pronúncia. Aham. Natália, eu queria te perguntar agora sobre um assunto que me indignou muito no início da minha carreira e me indigna ainda hoje. A facilidade com que o promotor coloca na acusação motivo fútil, né? Só para dar uma qualificadora a mais, me parece, é isso mesmo? Sim, é verdade. Existe uma técnica que eu realmente não lembro o nome da doutora que tem uma tese que fala sobre isso. Ela desenvolveu, eu até cheguei a ler, que realmente eu não lembro o nome dela. Ela fala, em uma das entrevistas que ela fez com vários promotores, que eles gostam de pesar a mão. É uma realidade. E hoje eu vejo mais isso com a qualificadora do inciso 4, que é o recurso que dificultou a defesa da vítima baseado na surpresa. Porque todo crime ele tem uma surpresa inerente ao crime. Afinal de contas, ninguém está esperando o ladrão na tua casa 8 horas da noite para comer janta com você, né? Então, assim, existe. Então, eu vejo que eles pegam mais hoje para pesar a mão a qualificadora do inciso 4 do que da própria motivação fútil ou torpe. Só que como a gente faz muito plenário, o que eu observo? Que existe aquela denúncia padrão. Vai ter as duas, ou fútil ou torpe, e o recurso que dificultou a defesa da vítima. E quando não tiver a motivação, provavelmente já tem uma tese meio que desenhada para violenta emoção, que é o parágrafo 1º.
né? É uma coisa que eu acho extremamente antiético, é uma forma de você legislar inversa, porque se o legislador colocou uma pena branda, quem sou eu, advogado ou promotor, que vai ter legitimidade para buscar o mais grave? Mas acontece. Eu vou comentar com você aqui uma situação de uma Maria da Penha que não resultou em homicídio, em feminicídio, nada disso, mas para você ter uma ideia do controle que é feito com os promotores. Eu era presidente da OAB de Samambaia, 2010, e uma advogada tinha brigado com o namorado e tinham se estapeado, mas ela amava muito o cara e não queria fazer a ocorrência policial, mas a filha dela, também advogada, foi na delegacia e levou ela na marra e fez fazer a ocorrência. Quando chegou o dia da audiência, ela me procura na sala da OAB e fala: Doutor Bueno, o senhor como presidente aqui da OAB, eu preciso da sua ajuda. Falei: pois não, as ordens e tal. Ela falou: é o seguinte, eu tenho uma audiência agora de Maria da Penha e eu não quero que o meu namorado seja punido, porque eu estou dormindo com ele, eu moro com ele. Eu falei: mas você vem pedir isso para o presidente da OAB, que tem a obrigação de defender as mulheres, que saia justa. Falou: mas você é meu amigo, meu irmão, eu preciso da sua ajuda. Aí eu fui conversar com o promotor. Falou: doutor, mas como que nós vamos fazer isso aqui agora? Porque eu tenho uma estatística. O pessoal lá no Ministério Público me controla. Como que eu vou justificar que eu pedi absolvição de uma Maria da Penha? Isso ainda não havia, 2010 ainda não havia esse conceito, 2012, eu estou enganando o ano. Não havia ainda essa ideia arraigada de defesa da mulher que existe hoje, né? Naquela época era uma coisa um pouco mais sossegada, digamos assim, não era tão vigilante, mas já existia. Aí eu falei: mas o senhor sofre um controle? Sim, nós temos uma estatística lá. O meu coordenador lá vai me perguntar como é que foi isso. Aí nós criamos uma situação que a faculdade não ensina, né? Eu fiz eu sugeri para a advogada para ela fazer uma petição, já que ela advogava em causa própria, dizendo que ela não queria o prosseguimento do feito, nem a condenação do rapaz. Aí ela grampeou a carteira da OAB dela como anexo na petição, era processo físico ainda. Aí o promotor pediu para mim atestar que a assinatura na petição era dela, e só assim ele acabou concordando com o arquivamento do feito. Mas para vocês verem que, então, essa questão do tribunal do júri tem esse controle. Eu acho que tem, assim, deve ser quase um delivery ou um orgasmo, né? Lá no Ministério Público, né? Ah, eu condenei tantos, né? Deve ser um prazer, né? Deve se contar como vantagem lá dentro, né? E em cima disso, se comete muita irresponsabilidade, muita prevaricação, né? Do cara acusar por acusar, né? Por motivo torpe, por motivo fútil, né? O cara vem com aquela sanha acusatória, né? São poucos que entendem mesmo que é para promover justiça e não para promover acusação, não é isso, Kelly? É, inclusive eu converso muito isso com a Nath, né, Nath? É um dos papos que a gente mais tem, assim, eu e ela, porque eu sempre falo para ela assim,
Olha, porque a gente já ouviu isso, né? De vencer júri e o promotor vir falar, né? Doutora, parabéns. Eu também fiquei na dúvida, né? Se de fato tinha sido ele ou não, mas eu pedi a condenação. E aí você fica pensando assim, uai, mas calma aí, Como né? assim, né? Se você tem uma dúvida e essa dúvida ela é razoável, então você não tem que deixar o trabalho para a defesa. Você tem que fazer o seu papel de fiscal da ordem jurídica. E o que eu acho é que hoje, né, eu não vou dizer todos, porque eu penso que sempre é errado a gente generalizar, mas eu vou dizer que uma parcela de promotores de justiça tem adotado um discurso especificamente acusatório e em detrimento de um dever que lhes é constitucional de ser o fiscal da ordem jurídica. Então, assim, justiça unicamente como vingança numa dúvida, para mim, isso não é justiça. Então, eu acredito que nós, como advogados, ainda temos muito a fazer nesse ponto. Eu acho que é um ponto que a gente precisa, de fato, começar a colocar em debate, né? Porque nós temos um papel exclusivo de defesa, mas o Ministério Público, ele tem um papel de fiscal da ordem jurídica. Então, quando a gente vê ali sustentações baseadas até mesmo, muitas vezes, em questões que o próprio STJ já disse, olha, de ouvir dizer eu não aceito, e esse ouvir dizer vai parar no tribunal do júri. E você tem uma sustentação com base no ouvir dizer, eu penso que isso é preocupante, né? Porque eu penso, e aí aqui, lógico, né, a minha opinião é que isso é deixar a função de fiscal da ordem jurídica em detrimento de uma função essencialmente acusatória, né? E como eu sempre falo, posso estar tendo uma visão de túnel, né? Porque eu sou advogada, eu sou defesa, eu sou sangue OAB, literalmente. Mas eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Certo. Natália, você vai conversar com o preso na cela antes do júri. Você permite o policial penal ficar ouvindo? Eu não vejo problema nenhum, né? Eu nunca tive problema com policiais penais. Na verdade, eles sempre me trataram, tanto eu quanto a Kelly e outros colegas que fizeram extremamente bem, né? Eles sempre foram extremamente corteses com a gente, então eu não vejo problema. Ouvi sim uma história de uma advogada de muito tempo atrás, de um certo profissional falar o que acontecia para o promotor que saía do plenário como estratégia, né? E voltava à réplica. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Foi uma pessoa que me contou a história, tem mais ou menos um mês que eu escutei essa história. Mas comigo e com a Kelly, né? Pelo que sabe, nunca aconteceu, né? A questão do policial, ele tem que saber que ele tá ali para resguardar a ordem, não é para falar o que a gente conversou com o réu, né? Isso aí como dizem, cada macaco no seu galho, e a função dele é essa, garantir a segurança. Certo. Kelly, quando vocês são contratadas, qual é a primeira preocupação com relação às informações do réu? Olha, a gente tem uma preocupação, assim, primeiro, de entender de fato o que aconteceu. Alguns réus a gente, às vezes, costuma, principalmente se for um cliente nosso ou de colega parceiro, a gente costuma sempre conversar com a pessoa, né? Independente se está preso, se está solto, conversar, compreender quais são os elementos de cognição ali naquele processo, tanto acusatória quanto que a defesa desenvolveu até então, que é justamente para a gente conseguir traçar a melhor defesa. Por quê? Porque às vezes uma defesa útil, como a gente fala, é mais importante, por exemplo, do que uma defesa tudo ou nada. Então, às vezes você tem ali, né? Eu já peguei processos assim, né? Que chegaram para a gente nessa condição. Tinha ali um argumento, por exemplo, de uma legítima defesa, mas a gente estava conseguindo, na verdade, levar uma violenta emoção. Então, como se tratava já de uma pessoa que tinha um histórico criminal, eu falei, olha, a gente pode trabalhar essa tese no plenário, mas às vezes uma defesa útil com uma violenta emoção vai ser melhor para você do que a gente tentar trabalhar algo
que nesse contexto, porque assim, a pessoa do réu, e isso é uma coisa que a gente tem por experiência, a gente fala assim, mas o passado do réu não me importa. Para o jurado importa. E isso é um elemento isso é um elemento que forma a convicção do jurado. Então, quando ele vê isso, ele fala assim, peraí, né? Como é que eu vou colocar esse cara aqui com esse histórico na rua? Ele pensa isso. Então, ou você tem uma boa prova técnica, por exemplo, o cara é ruim, mas você quer colocar ele na rua, você quer uma absolvição para ausência de autoria negativa e tudo, aí você tem que ter uma boa prova técnica. Você tem que ter bons elementos técnicos para fazer com que ele esqueça quem é a pessoa e foque naquela prova técnica. Agora, ali a gente tinha, por exemplo, essa situação. A gente tinha ali uma legítima defesa e uma violenta emoção. Só que, olhando para o perfil do réu, eu pensei, isso aqui o jurado não vai aceitar. E aí eu conversei com ele, eu falei, olha, eu acho que aqui uma defesa útil para você vai ser melhor do que a gente tentar um tudo ou nada. E ele aceitou. Conclusão, ele saiu de lá, era uma qualificadora, salvo engano, ele saiu com 3 anos e pouco, né? Porque caiu e ainda teve diminuição, era uma tentativa, ele saiu com 3 anos e pouco, saiu pela porta da frente, né? Então, assim, às vezes uma defesa útil é bem melhor do que uma defesa tudo ou nada. Mas, lógico, tudo depende do quê? E por que eu falo muito isso com a Nath? Eu gosto muito de estudar teoria de jogos, né, em processo penal. Aquele livro, ele é um livro meu de cabeceira. Ele se tornou. Por quê? Porque quando eu consegui compreender que para a gente fazer defesas no júri, a gente não pode pensar só no elemento do direito, a gente precisa tentar entender quais são os interesses de todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente precisa tentar conciliar os interesses do nosso acusado dentro do processo de forma a chamar, né, captar cada vez mais o conselho de sentença para o nosso lado. Então, assim, isso foi uma virada de chave para mim na minha advocacia. E hoje eu posso falar isso. O que a gente procura fazer? A gente procura entender de fato qual é a essência da acusação que vem ali traçado na denúncia e nas manifestações do Ministério Público e nas alegações finais. E a partir dali, a gente entender o que de fato a defesa tem na mão, porque muitas vezes a gente lida somente com uma prova que é colhida pelo próprio Estado, a gente não tem uma investigação defensiva, a gente não tem uma prova técnica da defesa, e a partir daí a gente traça quais são os caminhos que a gente vai utilizar. Natália, vamos lá, Natália. Me diga, você orienta muito o cliente a ficar calado? Olha, ultimamente eu tô fazendo bastante isso, né? A gente tá fazendo bastante isso, porque o perfil, muitas vezes, do cliente que vem pessoas que não têm nenhum primeiro grau completo, né? É um pedreiro, Aí qualquer coisa que fala... vai ser interpretado. E infelizmente, para o Ministério Público, para os representantes do Ministério Público, se o cliente fala a verdade, ele está mentindo. Se ele fala, se ele desfaz o que ele falou na delegacia ali sobre a pressão, não estou falando de violência, estou falando de pressão psicológica, muitas vezes, ele também vai estar mentindo. Então, o réu vai estar mentindo de qualquer forma. Então, muitas vezes, a melhor situação é ficar calado e deixar que o Ministério Público exerça o ônus probatório dele de provar as alegações que ele tem na denúncia. É verdade. Você veja só, a questão do motivo fútil, né? Eu estava defendendo no plano piloto esses dias um homossexual. E aí o cliente do bar dele chamava ele de viado das 10 da noite às 4 da manhã. Aí até que uma hora ele perdeu a paciência e falou, vou fechar o bar. Aí o cara começou a bater nele. Aí ele pegou um revólver e deu um tiro no pé do sujeito, né? Aí o promotor veio com motivo fútil. Eu falei, fútil, promotor, é para o senhor e para mim que não somos homossexuais. Uhum. Mas para ele que é homossexual, significa muito, né? Então essa questão da futilidade também é muito dúbia, né? Depende da pessoa, né? Depende da pessoa e da situação, porque se você colocar esse elemento, por exemplo, que você colocou, das 10 às 4, são 6 horas seguidas, né? Por exemplo, me chama de gorda. Me chama de gorda todos os dias para você ver a onça que eu não vou virar, né? Porque Não é nem pitbull. não é nem pitbull, é uma onça mesmo, é para arrancar a garganta mesmo. Porque assim,
todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos uma fala que vai incomodar. Então, você falar que é fútil, você está pesando a balança de acordo com a sua interpretação. Você não está analisando aquela situação, né? A grande dificuldade hoje do júri é justamente você colocar, não o jurado no banco dos réus, porque ninguém quer ficar naquele banco, mas colocar numa situação próxima daquele ser humano que está na condição de réu. Esse é o grande segredo do júri, né? É aproximar seres humanos, não réu e jurado, porque o jurado ele sempre vai analisar de cima, né? Porque ele vai, inclusive os discursos feitos ali no plenário são no sentido de colocar o jurado como se fosse uma pessoa superior. Você tem a idoneidade moral, você foi escolhido dentre vários. Você isso, você coloca uma capa. Então, isso tudo na cabeça da pessoa, eu sou o cara, eu sou acima. Ele não vai conseguir olhar tete a tete. Mas se você coloca o jurado na posição de ser humano, né? Olhando para a condição de um outro ser humano, que é o desafio, aí sim você consegue olhar a questão da futilidade, da torpeza, da violenta emoção, que sempre são motivações, e falando de sentimentos, ali mais próxima, e fica uma defesa mais fácil. Esse é o grande desafio do tribuno hoje. Natália, ainda uma outra pergunta. Tentativa de homicídio e lesão corporal grave é um fio de navalha muito fino? Sim. Sim. Na verdade, hoje, a tentativa de homicídio com qualquer lesão, independente de ser grave ou não, é um fio de navalha, né? Por quê? Porque é até aquela frase, eu posso, mas não quero, né? Ou eu quero, mas não posso. Essa é a grande frase. Enquanto a tentativa de homicídio, você quer continuar, você tem a vontade de matar, mas alguém te segurou, alguém te impediu, e esse impedimento, os promotores eles gostam muito de trazer essa frase. Ah, mas alguém gritou com ele para parar. Mas eu parei porque eu quis, né? O que eu parei porque eu quis. E enquanto que eu... Não há prova da ascendência da outra pessoa, né? Sim, é uma discussão. Enquanto a tentativa, você para, né? Você para, que inclusive é uma tese que a gente usa muito aplicando aquela desistência voluntária, né? É o debate, porque quando o Ministério Público ele denuncia como tentativa, a gente apresenta muitas vezes a tese de desistência voluntária para que ele responda pelos atos praticados, que no caso é uma tentativa. E esse é um debate constante. Toda vez que tiver uma tentativa, normalmente a gente usa muito essa tese, né? E procura mostrar isso para o jurado. Então um fio de navalha, né? Ok. Kelly, vamos lá agora. Estou com uma pergunta interessante para lhe fazer. Quem fala primeiro no júri? Ou vocês fazem uma gestão compartilhada na fala? A gente faz uma gestão compartilhada na fala. Por exemplo, eu gosto mais de ficar observando mesmo ali os jurados, as testemunhas, enquanto a Natália pergunta e vou mandando as perguntas que eu quero fazer para ela. Às vezes eu inicio e ela termina, mas geralmente ela inicia e eu termino. Mas às vezes a gente também já fez, porque assim, a gente tem uma sintonia muito grande também para trabalho, né? Então, assim, uma não precisa, por exemplo, é meio que natural. Eu não preciso falar assim, Natália, agora é minha vez. Não, a gente tem essa afinidade, né, de uma passar para outra e a outra que já pega ali naquele ponto ali e desenvolve. Então, mas eu acho que é uma questão mesmo assim de afinidade, porque a gente tem muita afinidade eu e ela, então é muito bom trabalhar assim, porque assim a gente não precisa ficar, a gente se comunica às vezes até pelo olhar, né? Assim, tipo, ela olha para mim e fala, vem que agora é você, né? E eu já entendo isso. E isso é muito bom trabalhar assim, né? Ter um parceiro para trabalhar assim é muito bom. E a gente faz essa gestão compartilhada mesmo. Normalmente a gente divide as teses. Por exemplo, eu vou trabalhar, ela vem com alguma introdução, ela é muito boa em filosofia, né? Então ela traz, às vezes, alguma reflexão de algum filósofo, né? Quando cabe, porque às vezes a gente já trabalhou até com música. Uma vez a gente fez uma defesa de uma tentativa de feminicídio falando sobre tapas e beijos.
Outras vezes eu trouxe faroeste caboclo como tese defensiva. Então depende muito do fato, né? Se é música, começa comigo. Se é filosofia, começa com ela. Eu acredito que pela forma que eu falo, é mais fácil fazer a revisão da prova. Eu tenho essa maior facilidade. A Kelly, ela é muito boa com prova técnica. Então, aí a gente vai fazendo essa divisão. Mas a gente sabe, assim, exatamente qual a tese principal que cada uma vai focar. Então, eu vou fazer um desafio para você, Natália. Ai, meu Deus! Que a próxima defesa de feminicídio, você faça com base na música Hackearam-me. Ai, meu Deus, deixa eu lembrar. Tem que descobrir, tem que ler a letra dela, porque tem detalhes. Aquela letra é um tributo ao corno, né? Olha, você tem que tomar muito cuidado hoje, mas é perfeitamente cabível dependendo da situação. Se infelizmente a mulher não é que ela deu causa, porque não é justo, de forma alguma, não quero ser mal interpretada. Mas assim, como ser humano, você ser traído não é fácil. E aí dá pra gente trazer uma música como essa para poder aproximar ali o jurado. Não, essa não é nem tanto a do corno, né? A do corno seria Separação, né? Que é o nome da música lá que o Revelação gravou, o Péricles gravou, né? Gente, alguém, por favor, me dê a letra dessa música para eu descobrir o que fala e a gente resolve. Essa sim, né? Hackearam-me fala mais, né? Se eu te ligar, não atenda, né? Hackearam-me, né? Alguma coisa assim. Mas, Kelly, me diga mais uma situação. Independente do promotor, você gosta de apartear? Doutor, eu sempre, assim, como é que eu costumo trabalhar? Eu gosto muito de ouvir o discurso da acusação. Porque muitas coisas... Mesmo quando a mentira está doendo assim? Agora, quando a mentira dói, eu dou uma parte sim. Quando o negócio está muito elevado, assim, aí eu dou uma parte. Mas, geralmente, assim, eu gosto de ouvir o discurso da acusação e eu não gosto muito de dar o primeiro a parte. Agora, a partir do momento que eu tô falando e me aparteou, quando voltar na réplica, prepara, porque aí eu vou apartear de minuto a minuto. É meio que, assim, é como se fosse mesmo um jogo emocional, como as pessoas falam. Agora, se for uma parte técnico, eu vou, por isso que eu presto muita atenção no discurso acusatório. E aí, quando eu percebo, opa, isso aqui tá muito fora do processo. Aí não, aí realmente é uma parte técnico. Agora, tem a parte técnico e tem o que eu chamo de a parte, tipo assim, gracioso, né? Esse a parte gracioso, por parte do promotor, se ele me der um, ele vai tomar outro. Quer dizer que você começa com filosofia, mas no final vira UFC. UFC argumentativo. Porque é mais ou menos assim, doutor, é mais ou menos um UFC argumentativo, né? Mas assim, eu gosto da parte técnica. Agora, quando e geralmente eu presto muita atenção, na primeira rodada eu só dou a parte se for realmente uma parte técnica. Mas se eu começar a falar e o promotor vier me apartear com a parte gracioso, aí no segundo ele vai ter aí alguns percalços aí para concluir. Natália, você me permite um comentário preconceituoso Fique à vontade. da sua companheira de dupla? Olha, esse podcast vai ajudar, de repente, muita coisa, mas arrumar namorado vai ser difícil. Agora eu quero saber o porquê. Porque ela começa com filosofia e depois vai pro UFC. Eu falei isso pra ela dentro do carro, eu falei, menina. Aí eu falei assim, Nath, hoje eu vou até de vestidinho, assim, né? Pra parecer um pouco mais meiga, né? Porque, assim, realmente, de vez em quando é uma brutalidade. Quando necessário. Mas tá bom. Com esses sorrisos e risos, nós vamos encerrando o nosso podcast. Eu queria agradecer a presença de vocês, colocar o microfone e as nossas câmeras à disposição para suas despedidas. Deem o número do telefone e do Instagram novamente, tá? E manda de novo um abraço para os parentes. Tá certo. Vou aproveitar então aqui os minutinhos finais. Mãe, pai, Laura, minha sobrinha, um beijo no coração de vocês. Minhas tias que estão aí também, um beijo no coração de vocês. brabas.do.júri é o nosso Instagram e o meu telefone, meu nome é Kelly e o meu telefone é 61981380266.
Mandar um beijo, então, também para meu marido, Rômulo, que essa hora ele tá dando aula, inclusive tá na escola com um adolescente na quadra. Você confirma que ele é lindo? Maravilhoso, ele é lindo, morenão lindo. Mandar um beijo também para minha cunhada, Kelly Cristina, para os meus pais, Barnabé e Sônia, né? Para minha irmã também, Marcela. Sem os meus pais, eu não sei o que eu seria de mim hoje. Eles foram os principais incentivadores na minha educação e deram Só tudo de um parênteses educação. rápido. A Kelly não falou o nome da mãe dela, que é advogada. Elionor Brasil. Hoje Elionor. ela tem a OAB, né? Cancelada na OAB porque ela é servidora pública, mas ela certo. tem uma paixão pela advocacia e ela vai voltar quando ela aposentar, tenho certeza. Desculpa a parte, vamos voltar na Já estamos Natália. acostumados, doutor, com a parte. É. É técnica do MP para a gente dar concentração, né? E assim, agradecer aos meus pais, agradecer meu marido e a minha cunhada, que sempre tem ali me dado todo o apoio, né? Meu telefone, 619 9115 4926, né? E assim, mandar um beijo para os colegas, eu queria até três em especial, doutor Kennedy, que está aqui com a gente hoje aqui, né? Doutor Álvaro, que é realmente um parceiro dos nossos trabalhos, e o doutor Wesley também, que é um ex-aluno que a gente tem bastante carinho e que sempre é um parceiro, né? E a todos os advogados de Brasília, que a gente torce muito para que a advocacia seja unida. E o doutor Geraldo, que nos apresentou, né? Não faz tempo, eu só vim 2 vezes, você acredita, doutor? Você tá me devendo, hein? Precisamos ter um novo bate-papo. Ok, então, muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos encerrando mais um Grandes Encontros com Laírson Bueno. Hoje tivemos aqui a Kelly Priscila Brasil, né? E a Natália Tomás, as brabas do Tribunal do Júri. Forte abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.